Então vamos traçar aqui algumas ideias importantes a respeito de quais são os pontos principais que os movimentos revolucionários atacam e por quê. O Marx e o Engels, eles deixam muito claro no Manifesto Comunista, em determinado momento, que é preciso destruir a classe média. E vocês que acompanham aí as redes sociais, vocês já viram diversos momentos em que os ditos intelectuais da esquerda já apareceram fazendo esse tipo de manifestação. Que odeia a classe média, que destruir a classe média. Isso é prescrição de manual. Mas por que Marx e Engels, eles pregavam a destruição da classe média? Exatamente porque a revolução ela só pode ocorrer, o ideal, o ambiente ideal, é exatamente o ambiente dialetizado, um ambiente de conflito, ou de conflito em potencial. E para isso você tem que estar dividindo a sociedade em dois extremos. A ideia da tese e antítese, depois traduzida como burguesia e proletariado, e hoje genericamente traduzida como opressor e oprimidos. E dentro desse universo dos oprimidos, todos essas categorias que aparecem por aí. Onde é que fica então a classe média? Aí a classe média, nesse sentido, ela fica no meio do jogo, atrapalhando tudo. Porque você não pode ter uma sociedade dividida em três, você tem que ter uma sociedade dividida em dois extremos. A classe média ela fica aí no meio. E a classe média tem um problema, que eu vou aqui traduzir numa linguagem bem atual para você entender rapidamente. A classe média não precisa de bolsa revolução, assim como a classe média também não participa de licitação. Ou seja, a classe média está numa posição um tanto, digamos assim, difícil de ser alcançada para ser destruída. O Lenin dizia no livro dele o que fazer, né? Corrompa a elite empresarial, porque só ela pode bancar uma contra-revolução contra a ditadura proletariada. Então, qual é o receituário que Marx e Engels dão para destruir a classe média? Imposto. Aumentar os impostos. Segundo Marx e Engels, o movimento revolucionário ele tem que proletarizar a classe média. E como é que isso vai ocorrer? Aumentando imposto. O imposto progressivo. O imposto progressivo é uma ideia dos comunistas para destruir a sociedade capitalista. Só que o tempo passou, o próprio Marx e Engels dizem, se você não tem um contexto, que ele chama de condições objetivas para a revolução, você cria esse contexto. E o tempo foi passando, essas teorias revolucionárias foram se readaptando, e hoje nós vamos sair o que então? Você vai ter dois tipos de ataque à classe média. Você vai ter o ataque da classe média pelo imposto, tradicionalmente, que agora você sabe por que o imposto progressivo. E o segundo ataque, que este passou bastante despercebido, que como eu já disse, né, os comunistas eles trabalham passo a passo, foi exatamente esse ataque ideológico, esse ataque do politicamente correto, tornar as salas de aula carga de aparelhamento ideológico partidário, a ideologia de gênero. Isso já vem de longe. Se você pegar aí a literatura norte-americana, você vai ver que isso já vem aí anos 50 e 60, particularmente, do século passado. A literatura americana é farta de autores que vão escrever psiquiatria, psicologia, antropologia, sociologia, que vão escrever mesmo, né, que a criança não pode ser educada pela família. Só que no Brasil a coisa foi fácil, a coisa foi mais fácil, porque essas ideias comunistas elas foram caminhando pouco a pouco, se destruiu a educação pública no Brasil, a esquerda que hoje clama por mais verba, mais não sei o que, ela destrói totalmente a educação brasileira. Inclusive a escola pública, que depois ela vai botar a culpa nos militares. Então, a esquerda destrói o ensino público no Brasil, que no Brasil era a referência do bom ensino, a teoria do Paulo Freire. E esse marco da teoria do Paulo Freire, que é apenas uma semente plantada no Brasil, começa a trazer para o Brasil a ideia da educação focada no aluno. Você desloca o modelo educacional da educação focada no professor, ou seja, é o professor que deve saber o que é importante para o aluno aprender. Não, você desloca isso e traz a ideia de que o aluno é que sabe o que é importante para ele aprender. Porque ele está inserido no contexto histórico, porque ele está inserido na realidade social. Na verdade, o que você vai ter é uma política de mediocrização do ensino, mediocrização da cultura e, por conseguinte, mediocrização do raciocínio e do entendimento. Isso é defendido hoje, inclusive, pela Unesco, pela Unicef. E isso vai fazendo com que o ensino vá abaixando a qualidade. Porque com essa ideia de igualdade, você não pode mais igualar por cima. Porque se você começar a igualar por cima, se você começar a puxar para o alto grau da intelectualidade, seja no campo teórico propriamente dito, seja no campo técnico, então a ideia de uma educação inclusiva, ela passa necessariamente pela ideia de uma mediocrização. Você tem que baixar o nível do conhecimento em sala de aula
isso depois vai se refletir nas universidades, no ensino nível superior, público ou privado, você tem que baixar o nível do conhecimento para que aqueles que não podem alcançar, porque não tiveram um preparo adequado nos níveis anteriores. Daí porque, então, atacar as escolas particulares. Porque, sabidamente, depois desses desmonte, isso é história da educação no Brasil, depois desse desmonte feito pela esquerda do ensino fundamental e médio, o antigo primeiro e segundo grau, obviamente que aquelas famílias que tinham mais recursos começaram a colocar seus filhos nas escolas particulares, porque apresentava um nível educacional, um nível de conhecimento mais elevado do que as escolas públicas. Mas aí chegou a vez também das escolas privadas serem atacadas. E por que a escola privada vai ser atacada? Qual é a ideia central disso aí? A ideia central disso aí é o ataque à classe média, impedindo a reprodução da classe média através da escola. Percebeu agora? Então, na medida em que o seu filho ele é bombardeado com ideologias revolucionárias, pedagogia centrada no aluno e outras coisas mais, outras técnicas de manipulação também sofisticadas, na medida em que você começa a ter a inserção dessas ideologias e a mediocrização do ensino privado, você vai atacar diretamente a classe média que migrou como refúgio para o ensino privado. Então você ataca os pais do aluno no nível econômico, impostos, você empobrece, você proletariza a classe média e você ataca os filhos desses pais pela escola, impedindo que esses filhos venham a se tornar classe média. Você incute neles valores revolucionários. Então com isso você ataca quem já saiu da escola e ataca também quem entrou na escola, quem ainda está na escola. Então você cria um contexto, um ambiente objetivo para a revolução. Usando questão de ordem sexual. Os iluministas lá, século XVII e principalmente XVIII, o pessoal já tinha certeza. Sem a revolução sexual não pode ocorrer a revolução política. A revolução sexual é a base para a revolução política. E aqui no Brasil não se atentou para isso. E com isso, o pessoal não percebeu também que a penetração de discursos como a ideologia de gênero em sala de aula fazia parte fundamental da revolução sexual, como a revolução política. Por isso liberar tudo. Por isso a aversão às normas jurídicas, o direito chamado burguês repressor, porque quebrar este entrave das normas morais jurídicas era uma condição essencial para que a revolução sexual se manifeste, desestruture toda a sociedade, toda a sua composição e chegue ao final naturalmente de uma revolução política. Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Projeto Educação, Ensino e Cultura.